Que assim seja, Pai, que assim seja. Aloísio, fique à vontade e que os bons espíritos o orientem nessa tarde de terça-feira. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Que a paz do amado Mestre Jesus possa nos envolver nesta tarde, que nós possamos levar esta mesma paz em todos os lugares que formos e estivermos. O capítulo do estudo da tarde coube-nos capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu estava pensando que eu acho que, particularmente, esse capítulo não tem muito a ver conosco, pois nós já somos espíritos já evoluídos, já trazemos os conhecimentos da Boa Nova implementados no nosso coração, e a gente pode dizer que o preceito que Jesus está falando, a gente já é doutor nesse preceito. Mas o que fala realmente o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo? Ele diz: amai os vossos inimigos. Eu acredito que nenhum de nós aqui tenhamos inimigos. Pelo menos que a gente saiba, aqueles inimigos declarados, inimigos mortais. Mas nós que já vivemos tantas e tantas existências, com certeza absoluta, já criamos muitas rusgas no passado. Já fomos inimigos de tantas pessoas e trouxemos inimigos, quiçá às vezes, do plano espiritual, a nos viver, a nos espreitar. E quando a gente pensa nesse preceito do Evangelho, amai os vossos inimigos, eu lembrei de uma frase do Divaldo que fala assim, que que é bom a gente não ser inimigo de ninguém, mas se o outro nos tem como inimigo, já é problema dele. E Jesus coloca para nós aqui num preceito do Evangelho dizendo assim: aprendeste que foi disto aos antigos, amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Esse era o preceito que estava na lei mosaica, da lei do olho por olho, dente por dente, da lei da vingança, do ódio, do rancor, de todos aqueles sentimentos pesados que ainda trazíamos do passado, pois hoje já não mais trazemos, pois a partir do momento que tomamos conhecimento da boa nova de Jesus, certamente a gente já não traz esses sentimentos enraizados em nossos corações. Então, quando a gente vai nesse preceito de Jesus, que ele vem trazer o contrário, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem por aqueles que vos perseguem e caluniam. Difícil, né? Você fazer o bem para um amigo é fácil. Você tem um sentimento tão gratificante. Quando você encontra um amigo, é uma alegria, uma felicidade. E tem pessoas que a gente encontra, às vezes ficamos anos e anos sem encontrar aquela pessoa, quando a gente reencontra parece que foi ontem que nós conversávamos. Contudo, às vezes a gente se depara com pessoas que às vezes a gente nunca viu e só no cruzar olho no olho a gente já torce o nariz. Não vou com a cara desse sujeito. O cara não te fez nada, mas a gente já traz algum sentimento do passado para ser resolvido. E aonde nós trazemos as nossas arestas para serem aparadas? Em dois lugares, sobretudo, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente profissional, e também na casa espírita, na casa religiosa, por que não? Pois não pensemos nós que vivemos aqui na casa espírita, somos anjinhos, já a caminho da evolução. Trazemos as nossas mazelas e quando a gente se depara com alguém com um pensamento diferente do nosso, aí a gente já fica, torce o nariz, não, porque fulano deu essa ideia, eu não gostei daquilo que ele falou. E a gente é muito crítico, muito ávido de julgamento, E como a gente julga rápido, a gente não deixa nem aquele ditado popular que a gente fala assim, não espera nem molhar o bico, a gente já está dando resposta. Deixa a pessoa falar, deixa ela expressar. E não vamos procurar, fazer novas inimizades. Eu procuro dizer assim, que nós estamos encarnados para melhorar. Como eu disse, já vivemos tantas e tantas existências no passado, pois a vida é uma só, e já fizemos muita besteira, podem ter certeza absoluta.
E tem gente que fala assim, eu gostaria de saber que eu fui na vida passada. Eu falo para vocês, não percam tempo com isso. Não queiram saber o que nós já aprontamos em vidas anteriores, que nós vamos ficar com tanta vergonha que a gente não vai conseguir nem olhar nos olhos dos outros. Pois se a gente está vivendo aqui, é para a gente melhorar a cada dia. Sairmos desta existência, desta atual encarnação, um pouquinho melhor do que a gente já conquistou no passado, já aprontou no passado. Então, aproveitarmos o tempo presente é fundamental. E não fazer novas amizades. Se você não pode alimentar uma amizade dentro dessa existência atual, que você não alimente uma inimizade. Que você não fique feliz pela infelicidade daquela pessoa que não comunga dos teus pensamentos. Basta a pessoa ter um pensamento diferente, ter uma visão diferente de vida, que a gente já cancela aquela pessoa na linguagem popular de hoje em dia das redes sociais. Não, temos que respeitar o ponto de vista do outro, pois muitas vezes o outro está expressando apenas uma outra visão de uma mesma realidade que nós ainda, pela nossa pequenez espiritual, não conseguimos compreender. Querem ver um exemplo muito simples? 2 pessoas estão olhando um determinado número. Uma de cá, outra de lá. Uma vira para mim e fala, é 9. Eu falo, não, é 6. E nós vamos ficar brigando infinitamente e ambos têm razão. É uma questão de ponto de vista. Então, quando a gente traz pessoas com pensamentos diferentes do nosso, a gente já taxa de inimigo. A gente já não conversa, a gente já cruza a rua do outro lado. E não foi isso que Jesus veio fazer para nós, não veio trazer. Ele pediu que a gente amasse os nossos inimigos, mas não que você vai ter por um inimigo, entre aspas, o mesmo amor, o mesmo carinho que você tem por um amigo. Mas já não desejarmos o mal a ele, não ficarmos felizes quando acontece algo ruim para ele. Deus é justo. Como se Deus perdesse tempo com essa pequenez de pensamento, de julgamento que a gente traz até hoje ainda. Como se Deus, soberanamente bom e justo, fosse se preocupar com as nossas coisinhas pequenas, tão insignificantes. Então é importante que a gente comece a tomar consciência da nossa realidade espiritual. Pois nós não estamos aqui nesta casa de oração e trabalho participando de um atendimento fraterno, pois certamente nesses momentos conturbados, quem de nós não pode dizer que não passa por uma situação difícil? Seja problema familiar, seja um problema de doença, seja um problema financeiro, seja até principalmente problemas de ordem emocional. Então é importante que a gente aqui está, procurar melhorar a cada dia e tendo a oportunidade de levar esses conhecimentos que eu falo. Eu nunca digo que eu estou dando lição de moral em ninguém, muito pelo contrário. Tudo aquilo que eu falo reflete primeiramente e integralmente para mim. Eu estou tentando trabalhar a cada dia tudo aquilo que eu falo e é tão difícil. Eu estava vendo aqui o livro que vai ser sorteado hoje, gente, sem sombra de dúvida. É o livro Máximo, Paciência. Feliz vai ser aquele que ganhar esse livro, que ele possa desenvolver a paciência, sim. E tão difícil a gente manter a paciência, a gente manter a tranquilidade, a paz de espírito. Quando alguma coisa nos acontece, a gente já fica meio que aturdido, preocupado. Mas vamos lembrar que no barco de nossas vidas está o nosso Mestre Jesus. E o nosso Mestre Jesus falou para cada um de nós, vinde todos vós que estáis cansados e fatigados, que eu vos aliviarei. Pois meu fardo é leve e meu jugo é suave. Então, se o nosso Mestre Jesus está nos acompanhando diuturnamente, é importante e imprescindível que a gente tenha fé, que nós não estamos largados frente às nossas dificuldades, frente aos nossos problemas. Tenhamos a certeza absoluta que cada um de nós que está aqui nesta casa, além do seu guia protetor, há um anjo de guarda, designado por Deus para te auxiliar, para nos auxiliar nessa jornada. Só que nós muitas vezes não prestamos atenção. Tantas e tantas intuições que nos chegam e a gente preocupado demais com as coisas materiais. Preocupamos-nos exageradamente com coisas materiais que vão ficar aí.
preocupamos-nos com um ou outro e esquecemos da nossa essência divina. Então, que a gente consiga, a partir deste momento, tentar modificar um pouco a nossa forma de pensar e de agir. Agora, eu estava pensando uma coisa também, quando se fala aqui, amar os inimigos, eu falo que às vezes a gente precisa olhar, prestar muita atenção no verdadeiro inimigo que nós trazemos. Quando a gente chega em casa, se depara com a frente a frente com o nosso reflexo no espelho, esse é o nosso verdadeiro inimigo que a gente tem que trabalhar. Se a gente quiser fazer a nossa reforma íntima, é olho no olho daquele inimigo que muitas vezes conspira contra nós mesmos. Pois não queremos fazer uma determinada coisa e já vem, não vou fazer. Então, amar aquele inimigo para que ele possa também te dar condição de você melhorar a cada dia. Muito difícil, digo para vocês, pois esse inimigo, ele é perspicaz, ele é sagaz, ele muitas vezes utiliza-se de mecanismos diversos, assim, subterfúgios. Não, está frio, está chovendo, está calor, está isso, para que a gente não consiga fazer a nossa modificação física, mental e espiritual. Então, cuidado com esse inimigo. Esse é o verdadeiro inimigo que nós trazemos, que é o nosso reflexo, que somos nós mesmos. Mas certamente Jesus falou para que a gente amasse os nossos inimigos. Então vamos devolver amor por esse irmão, que nada mais, nada menos que nós mesmos. Amigos, eu agradeço de coração a atenção de cada um de vocês, pois me permitiram fazer essa reflexão, essa autoanálise, que é muito importante para nós. Pois se a gente saísse falando sozinho, poderíamos nos taxar de louco. Que bom que temos tantos amigos para a gente fazer essa reflexão em conjunto. Desejo a todos que nós tenhamos uma tarde abençoada e que o nosso Mestre Jesus possa nos proteger, amparar e abençoar. Convido então a todos para, unidos num só pensamento, levarmos a Deus nosso Pai, a Jesus o nosso Mestre, os nossos pensamentos, rogando por cada um de nós que aqui se encontra, pelos nossos lares, pelos nossos familiares, os nossos entes queridos, por aquela pessoa que está necessitada de um amparo físico, mental e espiritual para suas dores, dores da alma que muitas vezes se manifestam no corpo. Que o nosso Mestre Jesus, esse grande médico das almas, possa auxiliar a cada um desses irmãos necessitados, aqueles cujos nomes estão gravados no caderno de vibração e prece, irmãos que perambulam pelas ruas sem um teto, irmãos que padecem abandono em asilos, orfanatos ou nas prisões, irmãos que estão em hospitais ou doentes em seus próprios lares. Enfim, onde houver uma dor e onde houver uma lágrima, que a sua mão amiga, Mestre, possa abençoar esses corações queridos. E agradecidos que somos, dizemos a prece que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus, em toda parte. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todo sempre. Que assim seja, Senhor, que assim seja. Agora então vamos ao sorteio, 2 números, por gentileza, de